Então vamos lá, pessoal, o fator de aumento aqui está associado com as situações em que o seu dinheiro sempre vai aumentar, que o seu valor sempre vai aumentar. Vamos supor aqui que você tem uma situação, você ganhou R$100, você ganhou um salário de R$100, você faz um freelance aí, só que o seu chefe foi bonzinho com você, vai te dar um aumento de 20%. E normalmente, quando a gente dá aumentos e tudo mais, a gente vai jogar em porcentagem, porque valores fixos, tipo assim, vou te dar R$50, vou te dar R$20, é feio. A gente gosta de aumentar percentual, os valores das coisas, tá? Porque ele representa importância. Então vamos supor, seu chefe te dá um aumento aí de R$20, R$20 é alguma coisa? Depende do qual que é o seu salário, ou R$20 em cima de da hora, é interessante. Mas se eu jogar em porcentagem, a gente dá uma interpretação maior. Não, meu chefe me deu um aumento de 20%, eu tive um aumento aqui de 80%. Então isso vai dar uma importância maior do que valores fixos. Então pensar em porcentagem é sempre o mais agradável, sempre a melhor situação para aumentos e diminuições e descontos. Por exemplo, então, a questão do, sei lá, a gente pode se encaixar no fator de aumento aqui, comissões, por exemplo. Então você recebe ali um valor fixo do seu salário de venda, só que você recebe uma comissão para cada venda. Então você está recebendo um acréscimo percentual em cada venda. Então vamos supor que está combinado lá que você sempre recebe 5% de comissão. Então toda venda que você fizer, você vai receber 5% acima daquilo. Então o que você vai tentar vender? Vender coisas mais caras possíveis, porque quanto maior for o valor que você vende daquele objeto, maior a comissão em cima dele. Então te dá um incentivo. Então é sempre jogado em cima de porcentagens, tá? Então o fator de aumento, a gente vai associar ele aqui em situações que vai aumentar o valor que você tem. Então você tem que dar uma interpretada, você tem que dar uma sacada que tem que aumentar, mas isso é mais tranquilo, tá? Eu já te dou um aumento, já fala que aumenta esse valor, ou então você vai comissão, acréscimos, você vai receber sinônimos desse sentido de aumentar. Então tá, o fator ele é um número, e esse número a gente tem que achar e multiplicar por ele com o valor original, e ele vai resultar em valor final, naquele esqueminha da equação. Então eu vou dar o exemplo para a gente chegar no fator. Dado o exemplo aqui, eu sei que é um exemplo super simples, com até um número até bonito, fácil de mexer, e que a gente tem aqui N maneiras de se fazer, tá? O que eu vou sempre incentivar em coisas mais complexas, use a ideia do fator. Em coisas mais simples, dá para ir de cabeça? Vai tranquilo, vai na velocidade que você mandar ali. Mas em coisas mais complexas, a gente vai ver as situações que vão aumentando o tamanho das questões, vão aumentando os pontos finais, isso só vai aumentando as situações. O fator aqui vai ser a melhor organização da sua cabeça. Esquece regra de 3. Então, olha, R$100, aumento de 20%. Vamos supor que eu tinha R$100 e aumentou aqui 20% em cima dele. Então, qual que vai ser o novo valor? Então, olha, eu tinha 100. O jeito mais simples de resolver, claro, mais direto aqui, porque é um número fácil, eu recebo um aumento de 20%. Então eu calculo quanto que é 20% de 100, a gente sabe que 20% de 100 é 20, e ao receber esse aumento aqui, qual que vai ser o novo valor, ou seja, quanto que vai ter na minha conta, o que eu vou receber, qual que vai ser esse valor total? 120, o valor aumentou. Se eu te pergunto assim, qual que foi o aumento do salário? O aumento do salário foi o aumento de R$20. Qual que é o novo salário? Aí é o valor total agregado, tá? Então tem essas duas perguntas. E beleza, posso transformar isso, lembra que eu posso transformar essa soma em uma multiplicação. Então olha, o seu valor original, o seu valor inicial, o seu valor lá no passado, você consegue multiplicar por um fator aqui que vai fazer aumentar. Como você sabe, pela lógica, pelo contexto, que esse valor vai aumentar, você sabe que se trata de um fator de aumento. Então olha, eu tenho que pensar, olha, se vai aumentar tem que ser um número acima de 1, para começar, é um número acima de 1. Então tá. Se ele fosse, e vamos começar a extrapolar. Se ele fosse exatamente 1, o meu valor não alterou. Meu valor continua igual, quando ele é exatamente 1. Então não teve aumento de nada. Agora, se ele é um pouco acima de 1, vai aumentar aqui para 120. E então aqui que entra a ideia do aumento e vai entrar a ideia da porcentagem. Todo o seu fator de aumento, ele sempre vai ser escrito assim. Ele é 1 mais a taxa da porcentagem em decimal. Por que 1? Esse 1 é justamente por causa dessa multiplicação. Por quê? Toda vez que você tem um número acima de 1, então é 1 mais alguma coisa, vai aumentar esse número. Todo número que você tem abaixo de 1, a gente vai ver que o fator de desconto seria 1 menos o valor da porcentagem decimal, vai fazer diminuir o seu número. Então esse 1 está aqui na fórmula proposital para justamente fazer esse sentido matemático. Todo número acima de 1 faz aumentar, todo número abaixo de 1 diminui. Então pega a porcentagem que está associada do aumento aqui e sempre transforma ela em decimal. Sempre em decimal. Lembrando que eu não posso colocar 1 mais 20, porque por cento aqui é só um código. Eu tenho que transformar ou em fração ou em decimal.
Eu deixo em decimal porque os fatorzinhos normalmente sempre vêm em decimais. Então vamos deixar 20 em decimal. 20% em decimal é tranquilo, é 0,2. A gente sabe dominar, domina bem. Então o seu fator de aumento vai ser 1. O 1 sempre está presente, por esse sentido matemático, mais o 0,2. E o 0,2, então, é pelo contexto do seu exercício. Você pode aplicar para qualquer aumento de 100%, 120%, 1 milhão, que seja, e para qualquer desconto, que a gente vai ver também, de 20%, 30%, 50%, 60%, 1 milhão de desconto, não tem problema. A única coisa que vai alterar aqui, então, é esse acréscimo aqui. Esse 1 está presente, pelo sentido matemático, e o contexto da questão te faz aqui colocar 0,2. Então, isso vai dar 1,2. Então, o seu fator aqui de vai multiplicar é 1,2. Então, você coloca aqui 1,2. 100 vezes 1,2 é 120. Então, pronto. Isso aqui responde a pergunta qual que é o novo valor do salário. Agora, se a outra pergunta fosse qual que é o valor de aumento do salário, quanto que aumentou o meu salário? Aí você vai falar, olha, esse fator aqui, ele não responde automaticamente isso. Você tem que pensar um pouquinho mais, é só mais uma linha a mais. Aqui pode até responder esse aqui de cara, olha, o valor que aumentou meu salário foi em R$20. Mas o fatorzinho aqui, ele não te dá isso tão nítido. Você tem que fazer a diferença. É só fazer a diferença final. Se o meu novo salário é 120 e ele era 100 antes, então o novo acréscimo foi de R$20. Então, se eu estiver te perguntando isso. Isso aqui é muito interessante porque eu posso aplicar isso aqui para qualquer situação. Então, olha essa situação. Agora a aplicação aqui fica violenta, tá? Ainda estou pegando números fáceis que ainda dá para fazer uma soma, pensar em por partes, mas a gente vai ver que o princípio que a gente usar aqui para o fator vai resolver problemas muito mais rebuscados, tá? Então, olha, vamos supor que eu tenho uma situação de um sapato. O sapato custava R$100, só que aí ele sofreu um aumento e agora ele custa R$140. Eu quero saber qual que é o percentual de aumento, tá? Então, aqui eu tenho que ter muitos perigos. Na verdade, eu tenho que ter muitos cuidados com os perigos que aparecem. R$100 era o meu valor original. Eu tenho que pensar aqui na minha equação aqui, R$100 era o meu valor original. Você pode até pensar assim, olha, quanto que eu vou acrescentar para chegar em 140, que é o valor final? Então, o princípio da equação sempre vai se manter. O meu valor aqui antigo, o meu valor final agora, o meu valor final, o meu valor no futuro. Então tá, se eu for mexer em termos de dinheiros, eu sei que aumentou R$40. 40, então, é o valor em dinheiro, em espécie. Eu estou te perguntando qual a porcentagem. Então, o que você vai pensar? Bom, aumentou 40 sobre o valor original. E é sempre sobre o valor original que eu estou te perguntando a questões dos aumentos. O valor final é só a consequência. Então, eu vou olhar assim, ó, em relação ao valor original, o aumento foi de quanto? Tá? Então, se é R$40, aí beleza. É R$40 em cima de R$100 que eu tinha. Isso, coincidentemente, deu 40%, tá? Porque eu usei números fáceis. Cuidado, nem sempre é o mesmo. Se eu tivesse usado dos R$200 aqui 240, não vai ser 40%. Aumentou R$40, mas não vai ser 40%. Aqui só coincidiu, tá? Então o aumento percentual foi de 40%. Ah, beleza, dá para fazer somatório. Como que eu aplicaria aqui a multiplicação? Suave também. O que eu tenho? Qual que é o valor original? O valor original é R$100. Ele vai sofrer um aumento. Eu sei que ele aumentou, porque o valor dele final aumentou, 140. Então, eu vou multiplicar por x, porque x vai ser o meu fator de aumento, tá? Então, joga para lá. X vai dar 140 sobre 100. Aí eu penso aqui, ó, dá 1,4. Então tá, o meu fator de aumento é 1,4. Aí eu lembro que o fator de aumento está associado com 1 mais alguma coisa. Então aqui você concorda comigo que não é 1 mais 0,4? Esse 1 sempre está presente da fórmula. Então 0,4 é do meu contexto do exercício. 0,4 aqui representa então 40%. Morreu. Eu não preciso interpretar mais nada. Ah, mas tá easy. Quer ver? Que a gente pode cair em vacilos. Então vamos supor que aqui fosse 300. Não, vamos colocar 200 para dar um número ainda bonito. E aqui fosse 240. Beleza? Ok, até aqui tudo bem. Eu tinha R$200. Quanto que aumentou para chegar em 240? Ó, aumentou R$40, tá? É R$40 em cima dos R$200 que eu tinha. Tranquilo? 40 em cima dos 200. Então, na verdade, a porcentagem aqui é 20%. Ah, easy, de boa. Posso usar o fator? Pode. Aqui é 200. Aqui vai dar 240. Então, quando você corta aqui, 200,
e aqui 200. Ao cortar aqui vai dar 1,2 e aqui vai dar 0,2, ou seja, 20%. Não, uma boa, uma boa. Tem nada de segredo, não, nada de segredo. Ou seja, eu posso aplicar para qualquer número, numa boa. Eu só quero que você tome esse cuidado, que aumentar R$40 não significa que aumentou 40%. Você tem que ver quanto que é R$40 em cima da importância lá, tá? Ao fazer o somatório. Tá. Agora eu não vejo por que eu coloquei, tem que aprender fator. Vamos ver um exemplo que você precisa do fator para assim, te solucionar. Olha aqui então, pessoal, olha essa situação. Que se você for aplicar aqui regra de 3 ou aplicar a questão de somatório de porcentagem, vai te quebrar bonito. Mas se você aplica fator, morre. Vamos supor que eu tenho aqui um preço, de novo, de uma bolsa e ela foi reajustada em 10% e 15%. Sofreu esse reajuste. Normalmente, quando eu só escrevo um reajuste, a gente tem que pensar que esse reajustamento é para aumentar o valor, tá? Às vezes eu posso falar um reajuste para diminuir, mas normalmente se eu só falo assim, um objeto, um corpo, alguma coisa, um corpo, né? Físico, um objeto sofreu um reajuste, uma conta sofreu um reajuste, é para se pensar que você reajustou para aumentar, tá? Já cresce. Então você sofreu um reajuste aqui de 10% e 15%. Então foi 10%, depois eu reajustei em 15%, e agora essa bolsa custa R$200. Então eu quero saber qual que era o valor original, antes dos reajustes. Aí que tá. Aí você vê assim, porcentagem, 10, 15, você vê 200, aí você começa a pensar, é só pegar aqui, ó, 10% de 200, depois 15% de 200 e somar. Não, olha, subtrair, né? Esqueci de subtrair, porque eu tenho o valor aqui que aumentou. Aí você vem muito tentado em fazer assim, olha. 10% de 200, então é 20. 15% de 200, então aqui é 30. Então sofreu aqui uma perda de 50, né? Porque está R$50 mais caro, então o valor original era 150. Aí você pensa assim, vai ter uma alternativa e está escrito 150 lá, você fala assim, suave, tá certo, faz sentido, não faz? Era 150, sofreu um reajuste de 10%, aumentou, e 15% aumentou e foi para 200. Aí você vai, marca, serra, feliz, e você fica muito feliz até você ver que tá errado, porque, sei lá o que. Aqui, ó, olha como é que isso é errado. Primeiro, não é porque eu tenho uma porcentagem em um número que você vai chegar a aplicar. Porcentagem sempre aplicada em cima de um número, perfeito. Mas você tem que saber que número que é esse. E agora a gente está associando o seu tempo. Porque eu tenho um valor antigo e um valor final. R$200 é o valor final. Eu estava pensando assim, antigamente era assim, agora ele custa assim. Lembra? Antes, vem um antes aqui, depois vem um depois. Então, eu nunca vou aplicar minha porcentagem sobre o valor final. Tá? Esses reajustes sempre são sobre os valores antigos. O valor final é sempre a consequência. Então, eu não posso aplicar essas porcentagens em cima disso. Aí te quebra. Porque eu tenho que aplicar porcentagem em algum número que eu não conheço. Você vai fazer aquilo lá, clássico, né? Se eu fizesse a regra de 3. Muita gente faria a regra de 3 assim, olha, R$200 é 100%. Então, 10% é X. Errado, porque o seu 100% ele tem que ser aplicado em cima do valor antigo. E você não sabe qual que é o valor antigo. Então, eu te colocaria duas alternativas, feio, horroroso. Você não vai fazer regra de 3. Regra de 3 aqui não te chega em lugar nenhum. Você pode até tentar orquestrar uma regra de 3 aqui, mas você vai acabar com a sua cabeça. E eu te quebrei mais ainda, porque eu coloquei 2 reajustes. Eu poderia ter colocado um, que você tentaria investigar. Olha, custava, se eu colocasse ainda 10%, olha como é que você forçaria a barra, né? Bom, vamos apagar o 15% aqui, que é o que eu quero te quebrar esse trem de regra de 3. Vamos supor que sofreu um reajuste de 10% e agora custa R$200. Então você vai pensar assim, se você me chega e me fala que muita gente faria, 200 é 100%, por que faria isso? Porque é um número que está lá, você aplica 10%, X. Aí você vê aqui, bom, R$20. Então tem que ser R$20 a menos, então é R$180. Então você falaria assim, olha, custava 180, sofreu um reajuste de 10%, agora custa R$200, suave, numa boa. Vai ter essa alternativa aqui, você vai marcar e você vai errar feliz de novo. Porque você foi pela regra de 3. Porque qual que é o problema da regra de 3? Quem que é o 100%? Seu 100% não é R$200. Seu R$200 ele está acrescido de alguma coisa. Ah, que maldade. Seu R$200 ele é 110%. Te complica muito. Então, quando você fizer isso, aí que você vai descobrir o valor exatamente de X, e que o X não é R$20 para você fazer o decréscimo. Quer ver? Então, se você faz a regra de 3, por que é 110%? Porque você teve um acréscimo de 10%. Então, quando você faz a regra de 3 aqui, vai ficar assim, olha, 110 vezes X
é igual a 200 vezes 10. Você corta aqui, corta aqui. Aí seu x vai dar 200 sobre 100. A gente faz 200 sobre 100 rapidinho aqui. 200 sobre 11, né? Então coloca aqui 1, 11, aqui vai dar 9, 90, aqui 8. Aproximadamente 18, tá? É 18 e uns quebradinhos, 18. Então você teve ele 10%, que seria o seu reajuste, foi de mais ou menos R$18. Então tá, então você volta, então se era 200, se ficou 200, então você retira 18, então é mais ou menos aqui 172 e uns quebradinhos. 182 e uns quebradinhos. Lembra que antes você tinha achado 180, porque você tinha aplicado 10% em cima de 200, era 20. Então não é 180, ele é mais ou menos próximo aqui de 182. Porque aqui dá uns quebradinhos. Então tá vendo que a regra de 3 vai te quebrar? Porque na regra de 3 você às vezes não sabe quem que é o 100%. R$200 aqui não é o 100%. R$200 ele é um valor já crescido. Você quer achar o valor antigo. Não faz isso. Não faz isso, tá? Não faça isso. Então esquece a regra de 3. Ela funciona? Pode até funcionar, mas você não vai aplicar ela do jeito certo. Eu sei que você vai errar. Agora, se você pensar no fator, morreu. Por quê? Ela tinha um valor antigo, X. Custava X, não sei quanto, custava X. Vai sofrer um ajuste aqui de 10%. Então, ao sofrer um ajuste de 10%, eu sei que ela vai aumentar, então é um fator de aumento. Então, é 1 mais a porcentagem decimal. 10% em decimal é 0,1. Então, isso vai dar 1,1. Beleza, coloca aqui 1,1. Isso tudo, eu colocando a situação de um reajuste só. Isso tudo agora vai fazer ela custar hoje, o valor final, depois, no futuro, R$200. Show, acabou. Não sei o que é 100%, não sei o que é 10%, não sei de nada, eu só sei esse aqui. Se eu jogo lá, x vai dar 200 sobre 1,1. 200 sobre 1,1 era parecido com a conta que a gente fez, 200 sobre 11. Isso aqui vai dar, só vai alterar a vírgula, 182, porque antes dava 18,2, né? Você fazia o decréscimo. Então aqui vai dar 182. Morreu. 182 é o valor que a gente achou, acabou. Eu não precisei estressar com nada de 100%, 110%, nada disso. E melhor ainda, e quando você tem dois reajustes? Esse reajuste aqui de 10% e o outro é de 15%. Se você fizesse por regra de 3, o que acontece? O primeiro reajuste foi de 10%. Então, você vai descobrir, olha, R$182, então, era o valor original, porque ao ser reajustado aqui em 10%, ele chegou em 200. Beleza. Só que só tem dois reajustes, 182 já não é mais o valor original. Porque ele tem que ser mais barato ainda para sempre reajustar mais para chegar em 200. Então aí te quebra mais ainda. Quem que eu faço primeiro? 15 ou 10? Aplicado em quem? Não me inventa a regra de 3. Você vai me inventar o fator de novo. Porque os fatores eles podem ser sempre acumulativos. Então olha, 10% aqui, ó, reajuste de 10% e 15%. São os dois aplicados. Então 10% vai para 1,1. 15% aqui, ó, vai ficar o quê? É 1, eu sei que é mais porque é um reajuste que faz aumentar. 15% é 0,15. Então é 1,15. Então eu tenho dois fatores aqui acontecendo. Então, custava X lá no começo de tudo, lá antes de qualquer reajuste, custava X, aí vai sofrer o primeiro reajuste. O primeiro reajuste é de 10%. Então multiplica pelo fator de 1,1. Vai sofrer, isso vai dar um valor, tá? Isso dá um valor. Vai sofrer um segundo reajuste, porque é em cima desse novo valor. Você está entendendo aqui? Trem feroz. Que os fatores e as porcentagens são aplicados sobre os valores anteriores. Então, isso aqui dá um novo valor. E ao dar um novo valor, você vai aplicar 15% em cima desse novo valor. Porque existe um outro erro também fundamental que o pessoal acha que assim, é 10% em cima do valor original e 15% em cima do valor original. Não é. Esse 15% aqui é em cima do valor já reajustado. Ou seja, pior ainda. É como se fosse assim, olha, se minha conta custasse R$100 e ela sofresse o primeiro reajuste de 10%, então o primeiro reajuste de 10% aqui faria minha conta custar R$110. E ela sofre um reajuste aqui de 15%, o pessoal tem muita tendência a achar que ela vai custar aqui 125, ou seja, que ela aumentou R$15, porque aplica 15% em cima do valor original, mas não, ela sofreu 15%, o reajuste em cima de 110. 15% em cima de 110 já é um valor diferente, 15% é 11 mais 5,5, então é 16,5, aumentou R$16,5 a mais, então minha conta vai ficar na verdade 126,5.
Então o pessoal acha que tem muito costume de errar isso, aplicar sobrevalor lá no começo de tudo. Não, quando você tem aplicações simultâneas ou aplicações uma em cima da outra, ela é sempre em cima do valor já reajustado. É pesado, pesado. Então você não vai aplicar a regra de 3, você não vai fazer isso aqui, você vai usar apenas os fatores. E os fatores são legais, porque você não precisa fazer uma conta para depois fazer outra, que nem a gente faz esse processo aqui. Você pode aplicar tudo numa linha só. Você pega o primeiro fator aqui, aí o segundo fator vai multiplicar isso tudo, porque ele está sendo aplicado sobre ele, e o segundo é 1,15. Então 1,15 aqui, isso tudo vai me dar como resultado final, que eu te falei, em 200. Tudo aqui chega em 200. Pronto. Pronto, porque aqui, olha, são muitos decimais e você está em casa. Pode fazer aí continha na calculadora, numa boa, faz tranquilo. Porque você tem que fazer aqui, olha, 200 dividido pela multiplicação dos dois, que eu vou até deixar indicado aqui, ó, 1,1 vezes 1,15, ainda tem que fazer essa conta. Mas e na hora da prova? Bom, na hora da prova não tem escapatória, tá? Você vai ter que fazer essa conta chata aí. Aqui em casa você pode fazer na calculadora, eu não vou fazer. Você faz, você sabe fazer, eu sei que você sabe fazer isso aqui. Você pega o 200 lá, divide por 1,1 e o resultado você divide por 1,15, acabou, fechou. Vai te dar um número quebrado, ou seja, vai te dar o número certinho que tem que dar. Quando você observar aqui, vai te dar o valor. Chato, vou fazer esse trem só porque serve. Só que eu sei que você quer que eu faça. Então eu faço aqui, calculadora. Então fica assim, 200 dividido por 1,1 dividido por 1,15. Aqui fica outra dica também, que vai dar 158. Aproximado, é 158,1, então é 158. Outra dica também, tá? Muitas vezes a gente multiplica esses dois primeiro, para depois passar dividindo. Não, na calculadora, para você ficar esperto, você pode pegar 200, divide por 1,1, o resultado você vem e divide por 1,15. Ou seja, você não tem que memorizar os números antes, porque se você ao multiplicar os dois na calculadora, você vem, multiplica e memoriza o número. Aí depois você pega o 200 e divide por essa memorização. Não precisa, você pode aplicar, fazer o 200, dividir por esse, e depois dividir por isso, que matematicamente estava dizendo a mesma coisa. Então isso é o truquezinho de calculadora, tá? Calculadora científica, gente, é só para mexer com seno, cosseno, alguma coisa assim. O restante disso, tudo dá para fazer na engenhoca aí de multiplicações e divisões, tá? Basicamente, né? Claro. Então tá, então deu R$158. Então era o valor original. E olha para que você vê como é real isso aqui. 150 era o valor original. Você ajusta em 10%, tem um acréscimo aqui de mais ou menos 15,80. Aí depois esse valor somado você vai ajustar 15%, vai ter mais um acréscimo para chegar em 200. Então, faz sentido. Então, a questão dos fatores, assim, é uma mágica. Aprender isso aqui, dominar isso aqui, tudo ó, fica um chuchuzinho. E fica uma beleza. Porque tudo fica fácil. Eu não preciso ficar estressando quem é porcentagem, quem é 100% de quê, se ele está aumentando, está diminuindo. Eu só vou pensar nos reajustes e pensar, olha, está aumentando o preço? Então tem que pensar que é fator de aumento. O que é fator de aumento? Ele é um que faz parte da fórmula, porque sempre vai aumentar, mas... o mais na verdade faz aumentar. Mas a porcentagem do seu reajuste em decimal. Pronto, jogou lá, vira o conto de multiplicações, vai e passa. Então ele funciona para qualquer tempo. Então, por exemplo, se eu quisesse mudar o problema e falasse assim, olha, uma bolsa custa R$200, vai sofrer dois reajustes, de 10% e de 15%. Quanto que ela vai valer agora? Então é o contrário. R$200 é o valor que ela custa agora. Vai sofrer um reajuste de 10% e de 15%. Quanto que ela vai valer agora? X. Morreu, dá certo também. Ou então, olha como é que é versátil. Uma bolsa custa R$100. Sofre um reajuste de 10%. Sofre outro reajuste que eu não sei de quanto, mas vai custar agora R$200. Então ela custa 100, sofre um reajuste de 10%. Agora sofreu um outro reajuste de X, custa 200. Qual foi o valor que eu reajustei? Acabou. Aqui vai ficar só um X, joga para lá, joga para lá. Então esse trem de fator aqui é uma delícia. Serve para toda e qualquer situação. Então a gente vai fazer alguns bacanas exercícios aí para treinar isso aqui, tá? Então, fator de aumento e é isso aí.